A criação de Senhoras e normas senhores, com ampla bom dia. participação da sociedade Declaro é um aberto. compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população o fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em 2 tipos de processos: revisão tarifária periódica e ajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo Fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Porque a matéria está errada. Errado eu não sou. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da Audiência Pública 26 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2021, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2022 a 26. Essa audiência pública está vinculada à consulta pública 058/2021 e está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos e em virtude da pandemia do Covid-19. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Ipirangas, margens plácidas, de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, rediga o pendilouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Esta reunião virtual será conduzida por mim, Fernando Colle Munhoz, assessor da diretoria da ANEEL e presidente dessa audiência, Ana Lúcia de Andrade Passos e Leonardo de Araújo Silva, especialistas em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária, Mairo Olívio Santos, especialista em regulação da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, e Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretário desta audiência. Além desses servidores, estão presentes a Mariana Amaral da Cunha, assessora parlamentar, Isabela Andrade, Gustavo de Araújo, Andressa Comeno e Fernanda Proença, da assessoria institucional da diretoria, Fabrício Damasceno e Irã Rodrigues, da equipe de áudio e vídeo, e o fotógrafo da ANEEL, Sérgio Dutti. Lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização dessa audiência pública e promovem o cálculo da tarifa da CE Equatorial Energia, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo o comprometimento de cada um das senhoras e senhores, consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse importante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização dessa audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização dessa audiência pública,
pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência. Logo, estamos realizando essa audiência pública para apresentar à população os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da CE Equatorial Energia e coletar a contribuição dos expositores visando o aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com a definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária da CE Equatorial Energia teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e, finalmente, divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com a proposta para revisão, para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio, até o dia 8 de outubro de 2021, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas serem efetivamente aplicadas. Essa reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos: vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial de até 15 minutos, apresentação da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição de até 15 minutos, apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária de até 15 minutos e manifestação dos expositores inscritos limitados a 5 minutos cada. Estava prevista a participação do Conselho de Consumidores, com até 15 minutos para sua apresentação. Entretanto, por razões internas, o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica CE Equatorial Energia apresentará suas contribuições no âmbito da consulta pública. O encerramento dessa reunião está previsto para as 12 horas. Dando início a essa audiência, passaremos um vídeo institucional e explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe!
Para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da CE Equatorial Energia, bem como os aspectos relacionados a reclamações e satisfação dos consumidores. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar aqui alguns dados sobre a satisfação dos consumidores da C3E, apresentar dados de reclamações contra a distribuidora recebidas na ouvidoria da ANEEL, apresentar alguns indicadores comerciais e falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados obtidos no IASC servem de subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de novas normas por parte da agência. A nota obtida no IASC é utilizada ainda no cálculo do componente Q do fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2020, foram entrevistados 540 consumidores residenciais na área de concessão da C3E. Veremos no próximo slide as notas da distribuidora nos últimos 5 anos. Aqui podemos ver que a melhor nota da distribuidora foi na pesquisa realizada em 2019, 73,20. Já na última pesquisa realizada, de 2020, foi 63,67. Curiosamente, depois de ter a sua melhor nota, a distribuidora teve a sua pior nota na história do IASC na última pesquisa de 2020. Essa nota ela ficou abaixo da sua categoria, Sul acima de 400 mil unidades consumidoras e um pouco acima da média Brasil. Isso colocou a distribuidora em 27º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país no Prêmio ANEEL de Qualidade 2020. Aqui temos um detalhamento dessa nota de satisfação, 63,67. Conforme vimos no gráfico, essa nota ela caiu 13,1% se comparada com a nota de 2019. Isso colocou, como dito anteriormente, a concessionária em 27º e em 4º, ou seja, em último lugar na sua categoria, Sul, acima de 400 mil unidades consumidoras. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços que a distribuidora presta aos seus consumidores têm prazos, e esses prazos estão estabelecidos na Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Em 2019, a C3E prestou 870.097 serviços aos seus consumidores, sendo que 97,45% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2020, foram 619.293 serviços e 96,79% foram realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas contra a distribuidora na ouvidoria da ANEEL entre os anos de 2016 a 2021. O maior número de reclamações podemos ver que foi em 2017. No último ano, tivemos 4.887 reclamações e no presente ano, considerando que os dados são até 20 de setembro, temos 4.531 reclamações até o momento. Aqui temos a divisão dessas reclamações no ano de 2020 por tipologia. São as 5 reclamações mais frequentes recebidas na ouvidoria da ANEEL. Em primeiro lugar, falta de energia, interrupção do fornecimento. Em segundo, ligação. Em terceiro, variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura. Em quarto, conexão de microgeração. E em quinto lugar, interrupções frequentes. Aqui temos os mesmos dados, só que para o ano de 2021 e considerando o presente ano até 20 de setembro. Em primeiro lugar, temos falta de energia, interrupção do fornecimento.
em segundo, ligação, terceiro, conexão de microgeração, em quarto, variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura, e em quinto lugar, alteração cadastral, titularidade / nome. Como resolver uma demanda com a C3E? Como que o consumidor pode ter o seu problema resolvido com a distribuidora? O primeiro passo é entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Não resolveu nesse primeiro passo? Ainda há uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo, aí sim o consumidor pode entrar em contato ou com a agência estadual. A ANEEL tem um convênio com a AGERGS no estado do Rio Grande do Sul e tem essa parceria, ou então entrar em contato com a própria ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, através do chat online, formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS e nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Ele pode informar falta de luz, fazer denúncia, simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente, ver sobre as bandeiras tarifárias, ver vídeos institucionais e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas as reuniões públicas da diretoria, em regra toda terça-feira, às 9 horas da manhã, e também estão sendo transmitidas ao vivo as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Nesse momento de pandemia, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Obrigado, Fernando, por sua apresentação. E para a segunda apresentação, passo a palavra ao servidor da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, Mairo Olívio Santos, que detalhará os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica da CEE Equatorial Energia. Por favor, Mairo. Bom dia a todos que participam dessa audiência pública. Meu nome é Mairo Olívio, faço parte da equipe da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, SRD, e vou apresentar agora um panorama geral do processo de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da distribuidora Companhia Estadual de Energia Elétrica. Os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia são o DEC, que é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Para cada um desses indicadores, são obtidos valores de referência denominados de limites. Por sua vez, esses indicadores DEC-FEC são estabelecidos para subdivisões da empresa chamadas de conjunto de unidades consumidoras. Aqui, uma breve visualização do desempenho da CEE no cumprimento dos limites de DEC no ano 2020. Vemos que, dos 61 conjuntos da empresa, somente 2 cumpriram seus limites. Em número de unidades consumidoras, cerca de 47 mil, ou próximo de 3%, tiveram DEC de seus conjuntos cumprindo os limites em 2020. Aqui é a mesma análise, mas para o indicador FEC, onde se nota uma situação um pouco melhor que o DEC. Vemos que dos 61 conjuntos da empresa, 12 cumpriram seus limites em 2020. Em número de consumidoras, cerca de 330 mil consumidores, ou cerca de 19%, tiveram FEC de seus conjuntos cumprindo os limites em 2020. Agora, nessa lâmina, vemos o histórico do desempenho da apuração do DEC da distribuidora, além do histórico dos limites.
As barras em amarelo indicam os valores apurados, ou seja, quantas horas no ano os consumidores ficaram sem energia. A linha azul mais claro indica os valores limites para os anos passados. E a linha azul mais escuro mostra os valores propostos para os próximos anos. Observe-se a trajetória decrescente dos limites propostos, que começa com uma média de 9,10 horas em 2022 e termina com 7,47 horas em 2026. Sobre o desempenho histórico, a gente observa que a distribuidora nunca conseguiu cumprir seus limites anuais de DEC em qualquer oportunidade. Aqui, de maneira análoga, mas para o indicador FEC, onde as barras em azul representam o histórico da empresa, com a linha amarela mais escuro, os valores propostos para os anos passados, e a linha amarela mais claro, os limites propostos para os próximos anos. A gente pode observar aqui a trajetória decrescente, que começa com 6,93 interrupções em 2022 e termina com 5,21 interrupções em média no último ano. Sobre desempenho, a gente também nota que o FEC da empresa nunca conseguiu alcançar os limites anuais, sendo que o mais próximo que ela conseguiu foi em 2018. Agora, nessa parte, a gente pode ver uma comparação dos limites de DEC da CE nas barras cinzas aos limites das outras grandes empresas da região sul, aqui nas linhas. Observa-se que os seus limites de DEC permanecem aderentes à realidade da região. Aqui é a mesma análise, porém para o indicador FEC, onde os limites da empresa, nas barras cinzas, estão acompanhando os limites das distribuidoras a elas semelhantes na região sul, aqui nas linhas. Então, esses são os pontos que iríamos apresentar para essa audiência pública. A gente agradece a atenção dispensada. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado, Maíra, por sua apresentação. E para a terceira apresentação técnica, passaremos a palavra para Ana Lúcia de Andrade Passos, da Superintendência de Gestão Tarifária, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária periódica da CE Equatorial Energia. Por favor, Ana. Bom dia, meu nome é Ana Lúcia, eu faço parte da equipe da Superintendência de Gestão Tarifária e vou apresentar aqui os resultados preliminares da revisão tarifária periódica da CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica, objeto da consulta pública 58 de 2021, vinculado a esta audiência pública. Informo que esta apresentação está dividida em duas partes, sendo que a primeira trata dos processos tarifários e metodologia de cálculo, e a segunda demonstra os resultados do cálculo da revisão tarifária periódica da CE. Antes de apresentarmos a metodologia de cálculo, é importante esclarecermos um termo do contrato de concessão da CE, que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro. Este equilíbrio se dá por meio da relação entre as distribuidoras e seus clientes. Por um lado, os consumidores devem receber um serviço de qualidade, conforme parâmetros definidos pela ANEEL, e por isso devem pagar uma tarifa justa. Esta tarifa justa deve ser calibrada de forma a cobrir os custos operacionais eficientes da distribuidora, bem como remunerar os investimentos, desde que reconhecidos como prudentes. Para a determinação e manutenção deste equilíbrio, a ANEEL possui 3 mecanismos: a revisão tarifária periódica, o reajuste tarifário anual e a revisão tarifária extraordinária. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 4 a 5 anos, a depender do contrato de concessão. Nela, se avalia e define o custo eficiente da distribuidora, a denominada parcela B, as metas de qualidade do serviço, as perdas regulatórias, técnicas e não técnicas, bem como o componente T do fator X, que será explicado mais à frente. No reajuste tarifário anual, realizado em anos em que não há revisão, repassa-se a variação dos custos não gerenciáveis, a parcela A, e atualiza-se a parcela B pelo índice de inflação menos o fator X.
E ainda, a revisão tarifária extraordinária se dá quando ocorre um desequilíbrio no contrato de concessão, quando algum custo não previsto, como a criação de um novo encargo setorial, por exemplo, desequilibra economicamente a distribuidora. Demonstrados os processos tarifários que garantem o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, passamos à metodologia de cálculo tarifário, iniciando pela compra de energia, que deve cobrir os custos necessários para o atendimento do seu mercado, acrescidos das perdas técnicas e não técnicas. As perdas técnicas são aquelas inerentes ao transporte de energia e são calculadas de acordo com as características da rede na área de concessão. Já as perdas não técnicas estão relacionadas a furtos, adulterações de medidores e erros de medição, sendo obtida por meio de um modelo de comparação entre as distribuidoras. Esse modelo determina, por meio de indicadores socioeconômicos de cada área de concessão, um ranking de complexidade no combate das perdas não técnicas. Assim, podemos comparar a eficiência no combate às perdas de cada uma delas, exigindo para uma distribuidora que tenha perdas altas e baixo índice de complexidade, o padrão alcançado por outra, que tenha alto índice de complexidade com perdas técnicas inferiores. Assim, definidas as perdas, agrega-se o mercado atendido pela distribuidora e, de acordo com o preço médio dos contratos de energia que ela possui, obtém-se o custo para este componente. O segundo componente da parcela A refere-se ao custo de transporte, e esse deve cobrir os custos de transporte da energia desde a geração até a distribuidora. A distribuidora contrata a demanda, seja de transmissoras ou de outras distribuidoras. Essas demandas são valoradas por tarifas reguladas pela ANEEL, obtendo-se assim os custos de transporte. Ressalto que a agência exige a contratação eficiente dessas demandas por parte da distribuidora, podendo a mesma ser economicamente penalizada em caso de contratação ineficiente. O último componente da parcela A, os encargos setoriais, são custos destinados à promoção de políticas do governo federal para o setor elétrico. Destaco a CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, que tem, entre outros objetivos, a universalização do fornecimento, a manutenção dos descontos tarifários, como de baixa renda, por exemplo, e a subvenção da geração térmica em sistemas isolados, no norte do país, por exemplo. Passando agora para a parcela B, começando pelos custos operacionais, que são aqueles necessários para operar e manter o sistema de redes e subestações, além de cobrir os custos no atendimento comercial ao cliente. Ressalto que os custos operacionais não são os custos reais da empresa, e sim são custos regulatórios. Esse custo é obtido por meio de um modelo comparativo que usa características da área de concessão, obtendo-se como resultado uma faixa de eficiência. Assim, compara-se o atual custo operacional nas tarifas determinado no último reajuste com a faixa de eficiência. Caso o custo esteja dentro dessa faixa de eficiência, mantém-se na revisão tarifária. Caso ele esteja acima da faixa, esse custo é reduzido gradativamente até o limite superior ao longo do próximo ciclo tarifário. E caso ele esteja abaixo da faixa de eficiência, ele é elevado gradativamente até o limite inferior ao longo do próximo ciclo tarifário. As outras componentes da parcela B são a remuneração do capital e a cota de reintegração, e estão associadas aos investimentos feitos pela concessionária para a prestação do serviço de distribuição de energia, desde que reconhecidos como prudentes pela ANEEL. Essas componentes podem ser comparadas a uma aplicação financeira. A remuneração do capital seria equivalente ao rendimento obtido na aplicação e a cota de reintegração, o retorno do capital investido, também chamado de principal. Como falado anteriormente, o fator X é determinado na revisão tarifária, sendo aplicado nos reajustes descontando a inflação na atualização da parcela B. O fator X possui 3 componentes. O primeiro é o PD, que avalia os ganhos de produtividade da concessionária, ou seja, avalia a variação de receitas e despesas dada a alteração no mercado consumidor. O segundo componente é o T, que leva os custos operacionais para a faixa de eficiência durante o ciclo tarifário. E, por último, o componente Q,
que reflete a qualidade do serviço da concessionária, avaliando se a distribuidora cumpre os limites de indicadores técnicos comerciais impostos pela ANEEL, e se a distribuidora melhora ou piora esses índices ao longo dos anos. Passamos, então, aos resultados provisórios da revisão tarifária periódica 2021 da CEE. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores nesta versão preliminar de revisão resultou em 9,52%, que pode ser fracionado em suas componentes de parcela A e de parcela B, além dos componentes financeiros que entram e saem das tarifas. Ressalto que os componentes financeiros são diferentes entre os custos previstos e aqueles efetivamente realizados, e por isso são válidos por um ano. Todos esses itens serão detalhados ao longo desta apresentação. Na tabela direita, demonstra-se os efeitos por grupo tarifário. Nas revisões tarifárias são calculadas novas tarifas de referência, que são relações estabelecidas conforme a classe de consumo, os níveis de tensão e os horários de consumo. Na obtenção da tarifa de referência, se avaliam os custos de construções das redes para cada um dos níveis de tensão, além da verificação do uso das mesmas para cada subgrupo tarifário e para cada classe de consumo. Assim, a diferença entre os subgrupos tarifários se dá pela nova estrutura tarifária, que observa o aumento da demanda referente aos consumidores de baixa tensão quando comparado aos consumidores de média e alta tensão, e também pela redução dos custos de transporte, que tem um maior impacto nos consumidores do grupo A. Destaco o efeito do subgrupo B1 residencial em 10,40%. Informo que este efeito é um impacto médio para as modalidades convencional e tarifa branca, além da subclasse baixa renda. Passamos à análise dos componentes tarifários, iniciando-se pela parcela A. Nos encargos setoriais apurados, com impacto de 2,45%, eu destaco a rúbrica de CDE Conta Covid, que refere-se ao pagamento do empréstimo da conta Covid, com impacto de 2,47%. Destaco também o encargo de serviço do Sistema e Energia de Reserva, com impacto de menos 0,83%. Outro componente relevante neste processo é a parcela de transporte, com impacto de menos 2,40%, com destaque para as tarifas de rede básica, que contribuíram com uma redução de menos 1,27%. Por último, destaco o componente de energia, com impacto de 2,23%, em decorrência principalmente dos reajustes dos contratos por disponibilidade, com efeito de menos 2,37%, bem como de Itaipu, que contribuiu com um efeito de menos 1,28%. Como já foi mencionado, o custo com compra de energia considera os custos com perdas técnicas e não técnicas, que são definidas nos processos de revisão tarifária. As perdas técnicas foram calculadas conforme previsto no módulo 7 do PRODIST e ficaram em 6,34%, superiores às reconhecidas no ciclo anterior, de 6,01%. Quanto às perdas não técnicas, o modelo comparativo entre as distribuidoras determinou para a concessionária o percentual de 8,05%, não havendo trajetória para o próximo ciclo. Este valor é superior ao reconhecido no ciclo anterior, porém inferior às perdas não técnicas reais da distribuidora. Neste slide, apresenta-se os resultados dos componentes do fator X. Lembrando que o fator X é o redutor da inflação na atualização da parcela B nos reajustes tarifários e, portanto, componentes positivos indicam redução tarifária. Quanto ao componente PD, o valor calculado ficou em 0,12%, o que significa que o ganho de produtividade da concessionária é maior que a média das outras distribuidoras. Já o componente T, igual a menos 1,41%, significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência determinada nesta revisão. E, por último, o componente Q, que avalia os indicadores de qualidade técnicos e comerciais da concessão, que resultou em 0,80%. Passa-se a análise da parcela B. Quanto aos custos operacionais, a metodologia indicou que os atuais custos estão abaixo do intervalo de eficiência, tendo impacto de 0,28%. Os três próximos componentes são calculados conforme os ativos da concessionária, ou seja, sua base regulatória. O primeiro deles são as anuidades, que são os custos indiretamente associados ao serviço de distribuição de energia,
como o custo de escritórios, veículos e equipamentos de informática. Seu cálculo depende dos ativos imobilizados em serviço e teve um impacto de 0,53%. Os investimentos feitos pelas distribuidoras desde a última revisão em 2016 também é percebido nos componentes de remuneração de capital e cota de reintegração, também chamado de depreciação. O efeito para esses componentes resultou em 2,51% e 1,62%, respectivamente. Vale destacar que o OC, a taxa que remunera os ativos da concessionária, sofreu redução desta revisão se comparada com a revisão anterior da concessionária. O último componente são as outras receitas, excedentes de reativos e ultrapassagem de demanda, que são receitas extras auferidas pela concessionária e por isso são usados para a redução da parcela B, tendo impacto de menos 0,43%. Somando os componentes apresentados, tem-se um efeito da parcela B de 4,51%, ou seja, um aumento dos custos regulatórios da concessionária. A seguir, demonstra a relação parcela B e o mercado de uso das distribuidoras. Este gráfico compara o indicador da concessionária com as outras concessionárias de grande porte do país. A linha em laranja é o valor médio, com valor de R$ 162,00 por megawatt-hora. Pode-se observar que o indicador atual da CE é de R$ 102,00 por megawatt-hora, abaixo da média, enquanto o resultado provisório desta revisão levaria a empresa a um valor de R$ 123,00 por megawatt-hora, também abaixo da média. Por fim, apresento o último elemento, que são os componentes financeiros, informando que alguns são estimados pela distribuidora ou pela ANEEL e serão fiscalizados e recalculados até a versão final desta revisão. Merece destaque o montante do financeiro negativo relacionado à conta Covid, com impacto de menos 1,45% nesta revisão. Ainda, importante mencionar os créditos de PIS/COFINS incorporados ao cálculo, tendo em vista que a distribuidora requereu em carta específica a utilização de 199 milhões nos cálculos para fins de abertura de consulta pública, o que reduziu o efeito em 5,52%. Destaco ainda 2 mecanismos de mitigação tarifária utilizados neste processo, que tratam do diferimento do pagamento de Itaipu e das receitas da Resolução Normativa 414 revertidas para a modicidade tarifária, com impacto de menos 2,22%. Por fim, destaco o impacto da projeção do risco hidrológico de 6,62%, tendo em vista o recálculo do GSF em função do regime hidrológico atual. Tem-se, então, que o valor a ser considerado como componentes financeiros para o período será de aproximadamente 136 milhões, com impacto de 3,78% na revisão tarifária. Aqui apresento o ranking de tarifas B1 residencial para todas as distribuidoras do país. A tarifa da distribuidora passaria da 45ª posição para a 25ª posição. E verificamos a evolução da tarifa residencial B1 da companhia nos últimos 10 anos, em comparação com os indicadores oficiais de IGPM e IPCA. A variação total de B1 foi de 78,2%, como se verifica nas barras em azul, enquanto o IGPM foi de 136,1% e o IPCA foi de 75,8% no mesmo período. O impacto acumulado ficou, portanto, acima do IPCA e abaixo do IGPM. Neste gráfico, temos a composição das tarifas com tributos. Tem-se, então, que os custos de energia representam 29,5%, os custos de distribuição, 16,6%, transmissão, 8,3%, encargos setoriais, 11,6%, e os tributos, em 33,4%. Por fim, eu apresento as próximas etapas desta revisão tarifária. O prazo limite para envio das contribuições é 8 de outubro. A SGT terá até o dia 5 de novembro para analisar as contribuições recebidas. E a reunião da diretoria para a deliberação deste processo está prevista para o dia 16 de novembro, com a aplicação das novas tarifas a partir do dia 22 de novembro. Eu agradeço a atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Ana Luz, pela apresentação muito didática que você fez. E seguindo para a última exposição, está prevista a apresentação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da CE, Equatorial Energia, representado pelo Sr. Thomas Nunenkamp. Por razões internas, o Conselho apresentará suas contribuições no âmbito do processo até o dia 8 de outubro de 2021. Bom, realizando as apresentações iniciais, passamos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Dessa maneira, passo de imediato a palavra ao senhor deputado estadual do Rio Grande do Sul, senhor José Nunes, a quem eu agradeço a participação nessa audiência pública. Deputado, seja bem-vindo. Ok. Bom dia para todos os participantes desta audiência pública, toda a equipe da ANEEL, também os representantes de todo o setor que aqui participam. E para nós agradecer aqui o convite e a oportunidade de estar participando desta audiência pública. E nós, obviamente que esse tema, eu estou aqui também na condição de presidente da Frente Parlamentar da Geração Distribuída aqui da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e acompanhando aqui as apresentações para a gente que, vamos dizer assim, está tomando um conhecimento pela primeira vez de como funciona esse processo. Eu confesso que ele é uma questão técnica interessante e muito importante que mais setores da sociedade pudessem se apropriar mesmo de como funciona. Mas quero cumprimentar a ANEEL, a gente sempre muito bem recebido e quando vamos a Brasília e quando temos tratado dos temas com a ANEEL. E eu queria deixar rapidamente aqui duas questões, né? Que se possam ser encaminhadas e, enfim, que possa ser levada em consideração. Um questionamento é o tema da grande dificuldade do atendimento às áreas rurais, né? Da CE Equatorial agora, né? Da onde ela atua. Nós temos trabalhado aqui na Assembleia também, tivemos aqui uma subcomissão parlamentar que trabalhou especificamente e temos ainda muitos limites, né, de qualidade de energia e dificuldade, né, na estrutura, na infraestrutura de distribuição nas nossas áreas rurais. Então, esse é um questionamento de como se pretende superar esse gargalo, que ele é um gargalo muito importante para a questão do desenvolvimento rural, tendo em vista que são regiões também que têm populações rurais significativas, agricultura familiar. E uma outra questão é como a gente consegue resolver e qual é o plano que tem sobre as questões de ocupações irregulares, principalmente na região aqui de Porto Alegre, como é que se pretende superar. Eu estava olhando aqui o dado, né, da perda não técnica, aqui na apresentação, que ela está relacionada a isto, e como se pretende, de fato, atender estes moradores e, vamos dizer assim, tentar encaminhar para uma melhora nesses indicadores, tendo em vista que nós temos muitas áreas periféricas e áreas irregulares também nessa cidade. Então, deixo essas duas questões, né? A questão da infraestrutura rural nos municípios rurais, né? Questão da energia trifásica, postes de madeira, muitos usuários no mesmo transformador, e a questão urbana aqui da Grande Porto Alegre. Deixo esses pontos aí para, se puderem ser encaminhados aí para que se aponte, né, uma estratégia, uma diretriz da empresa para superar esses dois gargalos que, para mim, são muito importantes. Obrigado. Seria isso. Obrigado, deputado José Nunes. A intenção da nossa audiência pública é justamente ouvir mesmo, e é por isso que a gente agradece muito a sua participação. A gente aqui na ANEEL tenta, mesmo em função do isolamento, que a gente não está podendo mais ir às cidades, né, pelo menos por enquanto, a gente sempre ia, né, nas cidades onde é a sede da empresa para tentar fazer audiência, e a gente sabe que a população
até mesmo os parlamentares, enfim, a sociedade organizada aparecem mais para debater, né? E virtualmente a gente tem tentado manter os padrões de audiência pública, né? Mas infelizmente a gente não tem conseguido que todos participem. Por isso que a sua participação aqui é muito importante, muito bem-vinda, e seus questionamentos também, tá? Realmente passando rapidamente, a gente passa por vários aspectos técnicos mesmo na revisão tarifária, e a gente faz o nosso melhor esforço para nos comunicar de uma maneira que todos possam entender, pelo menos de uma maneira geral, o que a ANEEL faz, né? O que é o controle de qualidade, né? Como que a CE, no caso, está servindo os consumidores, o controle da tarifa, se a tarifa que os consumidores estão pagando para a CE é justa pela qualidade que ela está oferecendo. E é esse processo de revisão tarifária que a gente vê essas duas coisas, qualidade e quanto que a CE deve receber pelo serviço prestado, né? Em relação aos seus questionamentos, a dificuldade de atendimento das áreas rurais da área da CE, eu vou sugerir, e também o outro, né, o plano para ocupações irregulares, eu vou sugerir, nós estamos com o Mairo, que é da nossa área técnica, eu vou sugerir para que ele contacte o superintendente dele, e ele vai fazer o contato com o seu chefe de gabinete, que eles vão poder tirar dúvidas pormenorizadas sobre esse tema, tá, deputado? Sem prejuízo da gente tratar nessa audiência pública, que faremos, tá? Mas, assim como é do seu interesse conhecer, é do nosso também passar informação. Então, nós vamos fazer isso, eles vão entrar em contato com o seu chefe de gabinete e passar todos os detalhes desses dois itens e eventuais que ainda restam, tá? Então, de fato, agradeço muito sua presença e incentivo também para que outros possam participar, que a nossa intenção é essa mesmo, nos comunicar melhor com todos da sociedade. Muito obrigado, deputado. Bom, e seguindo, né, infelizmente nós não temos outros expositores inscritos, e aí informo que as apresentações e os documentos apresentados nessa audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 8 de outubro, por meio eletrônico ou via correio, serão analisados pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem aplicadas. Mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização dessa audiência pública, a revisão tarifária da CE conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 9,52%, sendo 6,01% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 10,85% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O efeito médio nas tarifas de 9,52% decorre primeiro, do reposicionamento dos itens de custos da parcela A e B, que, como mostrou a Ana, contribui para um efeito médio de 6,90%, ao se ter como base de comparação os custos da parcela A e B atualmente contidos nas tarifas. Segundo, da inclusão dos componentes financeiros apurados no processo tarifário, com efeito médio de 3,78, como a Ana Lúcia detalhou também, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigorarão, né, até a presente data da revisão, o que representa um impacto de menos 1,16% no processo tarifário da CE. É importante, né, nós já falamos no começo, mas ressalto, né, que esses índices em consulta são preliminares, até por isso que a gente está tendo audiência pública e no recebimento de novas informações eles poderão ser alterados, e os valores definitivos serão aprovados após análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 22 de novembro de 2021. Relembro que essa audiência pública está vinculada à consulta pública 5821 e o prazo de contribuições segue até o dia 8 de outubro de 2021. Maiores informações todos podem consultar, estão disponíveis no site da ANEEL, www.aneel.gov.br, na área Participação Social. Indo para encerramento, todos nós aqui da ANEEL agradecemos a presença de quem estão nos assistindo do YouTube, ao deputado que contribuiu nesse processo e a todos que vão contribuir na nossa consulta pública, agregando informações e qualidade no processo decisório da ANEEL, que irão aprimorar a norma a ser publicada. Desta feita, declaro encerrada essa reunião virtual e tenham todos um ótimo dia.